Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso 12º capítulo. O nome dele é A Aventura de Morango. Vocês se lembram do que aconteceu no nosso último capítulo? A primeira parte foi dos animais tentando descobrir se o tio André era animal, vegetal ou mineral. Aí eles acharam que era um alface, depois falaram não, ele é um animal. Por fim decidiram que ele era uma árvore. E daí eles discutiram primeiro como é que eles iam plantar a árvore, né? E quase que ele foi plantado de ponta cabeça, mas ainda bem ele foi plantado com as pernas para baixo. Deve ter sido horrível, né? Essa experiência. E por último ainda foi regado pelo nariz da elefante, né? Aí, na segunda parte, o Diggory foi falar com o Aslan. E daí o Aslan... Aparentemente, o Aslan já sabia de tudo que o Diggory tinha feito, lá em Shar, na terra da feiticeira. Mas ele pediu pro Diggory contar para as outras pessoas o que ele tinha feito. E o Diggory, de maneira assim, muito sábia, né? Escolheu falar a verdade, porque se ele falasse mentira, Aslan ia saber, né? E daí ele falou mesmo que ele tinha sido a causa da feiticeira ter acordado primeiro, depois ido para o nosso mundo e por fim chegado a Nárnia. E daí Aslan falou assim: então tá bom, se foi um filho de Aslan que cometeu um erro, então será, aliás, um filho de Adão que cometeu um erro, vai ser um filho de Adão que vai consertar esse erro. E por isso, o cocheiro, que é um adulto, né, um homem, vai ser o rei de Nárnia. E daí ele pegou e declarou que o cocheiro e a esposa dele, que Aslan chamou, né, pra Nárnia também, iam ser reis e que a coroação ia acontecer logo. Então vamos pro nosso capítulo. Diggory fechou a boca e apertou os lábios. O mal-estar aumentava. Tinha esperança de que acontecesse o que acontecesse, não choramingaria, nem faria nada ridículo. Filho de Adão, está disposto a desfazer o mal que fez ao meu manso país de Nárnia no dia do seu próprio nascimento? Só não sei o que posso fazer. Como o senhor sabe, a rainha fugiu e eu perguntei se está disposto, disse o leão. Estou, respondeu Diggory. Passaram-lhe por um segundo na cabeça a tentação boba de responder: estou disposto, se o senhor prometer ajudar a minha mãe. Mas percebeu a tempo que o leão não era uma criatura com a qual se podia fazer barganhas, ou seja, não podia ficar negociando com ele. Porém, quando disse estou, pensou na mãe, nas grandes esperanças que tivera e como agora ela estava para morrer. Sentiu um nó na garganta e lágrimas nos olhos, e deixou escapar no entanto. Mas, por favor, o senhor não podia me dar qualquer coisa que salvasse a minha mãe? Então, depois que o Aslan tinha falado que o cocheiro e a esposa dele ia ser rainha, ele falou que queria conversar um pouquinho com o Diggory, né? Agora tá acontecendo essa conversa. Até aquele instante, só olhava para as patas do leão. Agora, com o desespero, conseguiu olhar nos olhos. O que viu o surpreendeu mais do que qualquer coisa, pois a face castanha estava inclinada perto do seu próprio rosto. E, maravilha das maravilhas, grandes lágrimas brilhavam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes comparadas às de Diggory, que por um instante sentiu que o leão sofria por sua mãe mais do que ele próprio. Meu filho, eu sei. A dor é grande. Só você e eu nesta terra sabemos disso. Sejamos compassivos um com o outro. Mas tenho de pensar nas centenas de anos da vida de Nárnia. A feiticeira trouxe para este mundo e ainda voltará para Nárnia. A feiticeira que trouxe para esse mundo voltará a Nárnia. Mas não precisa ser já. É meu desejo plantar em Nárnia uma árvore da qual ela não ousará aproximar-se durante anos e anos. Assim, essa terra conhecerá uma longa e luminosa manhã
antes que qualquer nuvem obscureça o sol, e você deverá trazer-me a semente dessa árvore. Senhor, disse Digory. Digory não sabia o que iria fazer, mas naquele momento teve a certeza de que, fosse como fosse, seria capaz de fazê-lo. O leão respirou fundo, inclinou ainda mais a cabeça e lhe deu um beijo de leão. O menino sentiu instantaneamente que havia conquistado uma nova força e uma nova coragem. Meu filho, continuou Aslan, vou dizer-lhe o que deverá fazer. Olhe para o oeste e diga-me o que vê. Aí Digory olhou para lá, né? Vejo montanhas enormes, Aslan. Vejo este rio caindo através de penhascos, numa grande cachoeira. E além há colinas verdes e florestas. E ainda mais além há altíssimas cordilheiras que parecem negras. E mais longe, muito mais longe, há colossais montanhas cobertas de neve. E além delas não há mais nada, só o céu. Enxerga bem, disse Aslan. Escute. A terra de Nárnia termina onde está a cachoeira. Lá em cima. Já está fora de Nárnia, em pleno ermo ocidental. Deverá atravessar aquelas montanhas até encontrar um vale verde, com um lago azul, cercado de montanhas de gelo. No fim do lago há uma montanha verde e escarpada. No cume dessa montanha há um jardim. No centro do jardim há uma árvore. Apanhe uma maçã dessa árvore e traga a fruta para mim. Sim, senhor, disse Digory. Não tinha a menor ideia de como subir até a cachoeira e achar o caminho entre aquelas montanhas todas. Mas, se revelasse isso, poderia parecer uma desculpa para não ir. Disse apenas o seguinte: Espero, Aslan, que não esteja com muita pressa. Levarei algum tempo para ir e voltar. Filho de Adão, você terá ajuda. Aslan voltou-se para o cavalo, que durante esse tempo ouvia a conversa com ar de quem não está entendendo muito. Meu amigo, disse Aslan ao cavalo, gostaria de ser um cavalo alado? Você precisava ter visto o cavalo sacudindo a crina, com as ventas infladas, ventas é o nariz, dando uma boa patada no chão. É claro que ele gostaria de ser um cavalo alado, mas disse apenas, se quiser, Aslan, se quiser mesmo. Mas não sei por que seria eu. Não sou um cavalo muito inteligente. Seja alado, disse Aslan. Seja você o pai de todos os cavalos voadores. Rugiu Aslan com uma voz que sacudiu a terra. Seu nome será Pluma. O cavalo passarinhou, como já devia ter passarinhos nos infelizes tempos de cabriolé. Ergueu-se e esticou o pescoço para trás, como se um inseto picasse seus ombros. Depois, assim como os bichos brotaram da terra, dos ombros de Pluma brotaram asas, que se estenderam e cresceram, maiores que as asas dos cisnes e das águias, maiores que as asas dos anjos nos vitrais das igrejas. As penas eram castanhas e acobreadas. Pluma deu um grande salto e subiu 10 metros acima. Bufou e relinchou. Depois de dar uma volta em círculo, pousou na terra, nas 4 patas de uma vez, parecendo muito espantado, mas muito contente. Gostou, Pluma? Perguntou Aslan. Muito bom, Aslan, muito bom. Levaria então este filho de Adão nas costas até as montanhas de que falei? Agora? Falou Pluma, imediatamente? Ora essa, venha, pequeno. Já tive coisas como você nas minhas costas há muito, muito tempo, quando havia pastos verdes e açúcar. Que estão as duas filhas de Eva cochichando aí? Perguntou Aslan, voltando-se subitamente para Polly e para a mulher do cocheiro, que já eram muito amigas. Se o senhor permite, disse a rainha Helena. Assim se chamava agora a mulher do cocheiro. Acho que a menina adoraria ir também, se não criar problemas. O que acha, Pluma? Indagou o leão. Oh, não me importo de levar 2, quando são pequeninos. Só espero que o elefante também não queira ir conosco. Daí ia ficar difícil, né? Olha só, aqui tá o morango,
Aí ele começou a dar uns pulinhos e pá! Cresceram asas no morango, que agora foi batizado com outro nome, como Pluma. Tudo certo, morango. Quer dizer, Pluma, disse Polly. Não voe alto demais, advertiu Aslan. Não tente passar por cima dos cumes das montanhas geladas. Busque os vales verdes. Sempre há um modo de atravessar a cordilheira. Partam com a minha bênção. Oh, Pluma! Exclamou Digory, inclinando-se para dar um tapinha carinhoso no pescoço lustruoso do cavalo. Que coisa fabulosa! Segure firme em mim, Polly. No instante seguinte, a terra começou a distanciar-se deles, enquanto Pluma, com imenso pompo, circulava 2 vezes para tomar altura antes de partir em voo direto para o oeste. Polly mal podia enxergar lá embaixo o rei e a rainha. O próprio Aslan passava de uma mancha brilhante na relva verde. O vento golpeava-lhes o rosto, e as asas de Pluma começaram a bater cadencialmente. Ou seja, de tempo em tempo, assim, uma coisa ritmada. Já de cima podiam ver Nárnia inteira, com suas campinas de muitas cores, seus rochedos, prados, árvores e seu rio deslizando como uma fita de mercúrio. Em poucos instantes, já sobrevoavam os cumes das cordilheiras baixas. À esquerda, as montanhas eram bem mais altas, mas sempre podiam ver através das brechas as terras azuladas do sul. Olhe lá na frente, disse Digory. Uma grande muralha de penhascos levantava-se diante deles. A luz do sol dançando na grande cachoeira quase os ofuscava. Já voavam tão alto que o roncar das quedas d'água parecia um leve ruído, mas ainda não tinham alcançado os penhascos. Temos que fazer alguns zigue-zagues, disse Pluma. Segurem firme. O ar ia ficando mais frio e podiam ouvir os gritos das águas lá embaixo. Vou mostrar para vocês agora. Essa é a ilustração da nossa capa do nosso livro. É a mesma ilustração que está aqui. Olhe para trás, disse Polly. Lá estava todo o vale de Nárnia, estendendo-se até onde se podia distinguir o brilho do mar. Lá estava tão alto que podiam avistar as montanhas denteadas, surgindo no além das charnecas do norte, e ao sul, as planícies que pareciam de areia. Então, eles estavam vendo o deserto e o mar. Gostaria que alguém pudesse dizer-nos que lugares são esses, disse Digory. Acho que eles ainda não são, comentou Polly. Quer dizer, não há ninguém neles. Nada ainda aconteceu. O mundo começou hoje. Pois é, mas as pessoas chegarão lá. E aí virão as histórias, entende? Bem, para mim, acho ótimo que ainda não tenha chegado. Ninguém tem de aprender o que ainda não aconteceu. As batalhas, as datas e essa chatice toda. Parece que o Digory não gosta de estudar, né? Estava acima dos penhascos e em poucos minutos o vale de Nárnia sumiu atrás deles. Voavam sobre um país selvagem, de montes escarpados e florestas escuras, seguindo ainda o curso do rio. Mas o sol agora feria-lhes os olhos e já não podiam ver com nitidez naquela direção. O sol descampou lentamente, até que o céu do ocidente parecia uma fornalha de ouro derretido. Por fim, escondeu-se por trás de um pico que recortava no furor como uma figura de papelão. Eu tive que ligar a luz. Não está muito quentinho aqui em cima, disse Polly. E as minhas asas estão começando a doer, disse Pluma. Não vejo nenhum sinal de um vale verde com um lago. Que tal se baixássemos e procurássemos um bom lugar para passar a noite? Não é necessário atingir o lugar esta noite.
Certo, concordou Diggory. Além do mais, não está na hora do jantar? Pluma foi descendo, descendo. O ar tornava-se mais quente. Depois de tantas horas sem ouvir nada, a não ser as batidas das asas de Pluma, era agradável ouvir de novo os ruídos familiares e terrestres. O murmurar do rio no leito pedrento e o ranger das árvores ao vento suave. Um cheiro cálido de terra cozida pelo sol e de relvados e flores chegou até eles. Pluma, afinal, aterrissou. Diggory ajudou Polly a desmontar. Era um prazer esticar as pernas. O vale onde haviam descido estava no âmago das montanhas, lá no meio. Cumes nevados, um deles de aspecto róseo pelo reflexo do sol poente, erguiam-se à frente. Ai, que fome, disse Diggory. É só se servir, falou Pluma, dando uma boa dentada na relva. Levantou a cabeça ainda mastigando e acrescentou: venham logo, não façam cerimônia, dá de sobra para todos. Acontece uma coisa, Pluma, nós não comemos capim. Murmurou Pluma, falando de boca cheia. Não sei então o que vai ser, mas esse é um excelente capim. Diggory e Polly olharam um para o outro desanimados. Francamente, acho que alguém devia ter providenciado a nossa comida. Tenho certeza de que Aslan teria feito isso, disse a Pluma, se vocês tivessem pedido. Ele não saberia sem que a gente pedisse? Falou Diggory. Claro, respondeu o cavalo, mas acho que gosta que peçam as coisas para ele. Ai, o que vamos fazer agora? Só sei que não sei, respondeu Pluma, ainda de boca cheia. A não ser que vocês experimentem essa relvazinha. Talvez gostem mais do que imaginam. Ah, não banque o bobo, falou Polly, batendo com o pé. Gente humana não pode comer relva. Assim como você não pode comer costelas. Por favor, Polly, não fale de costelas, disse Diggory. A coisa fica muito pior. Diggory acabou achando que o melhor a fazer era o seguinte. Polly usaria o anel para ir até em casa e traria de lá alguma coisa. Ele não podia, pois prometera a Aslan a desincumbir-se da missão. Polly respondeu que não o deixaria, e Diggory concordou que era uma atitude muito digna da parte dela. Ah, acabei de lembrar que ainda tenho aquele saco de puxa-puxa no bolso. É melhor do que nada. Muito melhor. Mas tenha cuidado, não vai tocar no anel. Foi uma tarefa difícil e delicada, mas acabaram conseguindo realizá-la. O saco de papel estava todo grudento. Era mais difícil tirar o saco de papel dos puxa-puxas do que tirar os puxa-puxas do saco de papel. Certos adultos preferem não comer nada a comer puxa-puxas, como aqueles. Eram 9 ao todo. Diggory teve a brilhante ideia de comerem 4 cada um e plantar o 9º. Se a barra de ferro virou poste, por que isso não pode virar um pé de puxa-puxa, disse ele. E então fizeram uma pequena cova na relva e enterraram um pedaço de puxa-puxa e comeram os outros. O mais lentamente que a fome lhes permitia. Foi uma refeição pobre, mesmo contando todo o papel que tiveram que engolir. Pluma deitou-se após terminar seu excelente jantar. Os meninos estenderam-se de encontro ao corpo quente do cavalo, um de cada lado, e ficaram bem agasalhados sob as suas asas. As estrelas jovens do novo mundo iam surgindo, enquanto eles conversavam sobre tudo o que aconteceu. Diggory contou sobre as suas esperanças de obter algo para sua mãe, e como em vez disso fora enviada aquela missão. Repetiram um para o outro todos os sinais pelos quais reconheceriam o local que buscavam, o lago azul e a colina com o jardim. A conversa já começava a esfriar quando Polly subitamente se sentou, completamente acordada, e disse: quieto. Então todos ficaram alerta. Deve ser o vento nas árvores, disse Diggory. Não tenho certeza, disse Pluma. Ouçam de novo, por Aslan, é alguma coisa. O cavalo levantou-se nas patas com uma barulheira convulsa. As crianças também puseram-se de pé.
Pluma andou para cá e para lá bufando e relinchando. Os outros dois, na ponta dos pés, olharam para trás de todas as moitas e árvores. Começaram a pensar que haviam imaginado coisas. Polly chegou a ter certeza de ter visto uma forma alta e escura, deslizando depressa no sentido oeste. Nada descobriram. Pluma deitou-se de novo e agasalhou as crianças debaixo das suas asas, e eles dormiram. Pluma permaneceu acordado por muito mais tempo, mexendo as orelhas no escuro, dando às vezes um rapelão no pelo, como se houvesse moscas. Por fim, acabou também adormecendo. Aqui. Isso daqui são eles dormindo. Já viu a ideia do Diggory? Ele plantou um puxa-puxa. Será que vai nascer um pé de puxa-puxa? O nosso próximo capítulo tem o nome de Um Encontro Inesperado. E eu vejo vocês até lá.